exercício 5. O exercício 5 diz o seguinte: suponhamos que um sistema de coordenadas x, y, z esteja localizado no espaço, de modo que a temperatura T no ponto x, y, z seja dada por essa expressão. A minha T de x, y, z, ela é igual a 50 dividido por x2 mais y2 mais z2. Item A. Determine a taxa de variação de T em relação à distância no ponto P, cujas coordenadas é 1, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e na direção do vetor W, cujas coordenadas é menos 1, 1 e 1. O item B. Em que direção, a partir de P, T aumenta rapidamente? O item C pergunta: qual a taxa máxima de variação de T em P? Bom, vamos resolver esse exercício. Bom, solução do item A. Sabemos que o gradiente de T, onde T é essa função aí, 50 dividido por x2 mais y2 mais z2, o gradiente, por definição, na sua primeira componente é a derivada de t com relação a x, na segunda componente é a derivada de t com relação a y, e na terceira componente é a derivada de t com relação a z. Então, vamos em busca dessas derivadas. Observe que, pela cara da função, uma vez que eu calcular o gradiente com relação a x, ele vai ser semelhante com relação a y e com relação a z. Então, observe que para fazer essas contas, eu vou escrever a minha t como sendo 50 vezes x2 mais y2 mais z2 elevado a menos 1. Eu vou enxergar ela dessa forma que fica mais fácil de perceber essa derivada, tá? Então, o cálculo de derivada de t com relação a x é o seguinte: isso é 50 vezes a derivada dessa expressão, eu vou utilizar a regra da potência. Então, isso é menos 1 vezes x2 somado com y2 somado com z2 elevado a menos 2 vezes a derivada do que está dentro aqui com relação a x. A derivada de x ao quadrado com relação a x dá 2x. A derivada de y ao quadrado com relação a x, isso é constante, 0. A derivada de z ao quadrado com relação a x, novamente, isso é uma constante, então isso é 0. Bom, arrumando a minha expressão, observe o seguinte: eu tenho aqui 50 vezes menos 1 dá menos 50, vezes 2x. Então, isso é a mesma coisa que 100x dividido por quem? Por x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, se você prestar atenção, a nossa derivada parcial de t com relação a x, ela é escrita dessa forma, que é menos, tá? Menos 100x dividido por x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, tudo isso ao quadrado. De forma semelhante, a derivada de t com relação a y vai ser menos 100 vezes y dividido por x2 mais y2 mais z2, tudo isso ao quadrado. A derivada de t com relação a z vai ser igual a menos 100 vezes z dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Bom, assim, arrumando a nossa expressão, nós temos que o nosso gradiente, ele vai ser escrito dessa forma. O que é que eu vou fazer agora? Calcular o nosso gradiente aplicado no ponto que nos foi fornecido. Então, o ponto é o ponto P, cujas coordenadas é 1, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E nós temos que o gradiente aplicado nesse ponto, ele é 100 menos 100, dividido por 1 ao quadrado, somado com menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, vezes, quando x ele for igual a 1, y igual a menos raiz de 2 sobre 2, z igual a raiz de 2 sobre 2. Bom, olhando para o nosso denominador aqui, 1 ao quadrado dá 1, menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado dá 1 meio,
raiz de 2 sobre 2 ao quadrado também dá 1 meio. 1 meio somado com 1 meio dá 1, somado com 1 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Então, nós temos que isso é igual a menos 100 sobre 4, vezes o vetor 1, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 100 sobre 4 dá 25, vezes menos 25, vezes o vetor 1, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Então, isso é o valor do nosso gradiente aplicado no ponto P. Bom, vamos agora calcular o vetor unitário na direção do vetor W. Por quê? Porque o vetor W ele é o vetor cujas componentes é menos 1, 1 e 1, e ele não é um vetor unitário. E para calcular a minha derivada direcional, eu preciso que o meu vetor seja unitário. Então, observe que a norma do vetor W é a raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que isso, por sua vez, é igual a raiz de 3. Então, como é que eu construo um vetor U, tal que esse vetor U ele seja unitário e mantenha a direção do vetor W? Então, basta calcular o seu versor, né? Então, isso é 1 sobre a norma de W vezes o vetor W, tá? Então, é o que está feito aqui. Como a norma do vetor W foi raiz de 3, então, esse vetor U, ele é 1 sobre raiz de 3, vezes o vetor menos 1, 1 e 1. Então, esses vetores possuem a mesma direção, porém, esse vetor agora, ele é um vetor unitário, tá? Bom, agora que eu tenho o gradiente calculado num ponto, e eu tenho um vetor unitário naquela direção, eu agora posso calcular a taxa de variação de t no ponto P, né? Na direção do vetor W. E isso é feito da seguinte forma: a derivada direcional de t, ela é dada pelo gradiente de t no ponto P, produto interno com o vetor U. O gradiente de t, ele é menos 25, vezes o vetor 1, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Interno, o nosso vetor U, ele é 1 sobre raiz de 3, vezes o vetor menos 1, 1 e 1. Bom, esses escalares, o menos 25 e 1 sobre raiz de 3, quando eu multiplico eles, eles aparecem aqui, tá? Então, aparece 25 menos 25 dividido por raiz de 3. Agora, quando eu faço o produto interno, ó, 1 vezes menos 1, isso dá menos 1. Menos raiz de 2 sobre 2 vezes 1, dá menos raiz de 2 sobre 2. E o raiz de 2 sobre 2 vezes 1, dá mais raiz de 2 sobre 2. Observe que esses valores, eles conseguem serem simplificados, desculpa, aqui embaixo. Ele sendo simplificado, o raiz de 2 somado com o menos raiz de 2 se cancela, e por sua vez isso é menos 1, que multiplica o próprio menos 25 sobre raiz de 3, ou seja, isso tem como resultado 25 sobre raiz de 3. E esse valor, aproximadamente, se a gente for numa calculadora, isso dá 14,43. Então, isso responde o nosso item A. O item B perguntava: o máximo da taxa de variação de T em P ocorre na direção do gradiente. Ou seja, o nosso gradiente, ele aplicado no ponto P, isso era igual a menos 25, vezes o vetor 1, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Eu apenas mantive o 25, e escrevi isso como sendo menos 1, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, eu quero manter essa direção, e como eu quero manter essa direção, eu posso simplesmente esquecer esse 25 e escolhi, por exemplo, manter essa direção. E eu garanto que nessa direção, a taxa de variação vai atingir o seu máximo, tá? Então, basta tomar essa direção aí, que eu obtenho o meu máximo. Bom, o item C pergunta: e que valor máximo é esse, né? Então, o máximo dessa taxa de variação é igual ao módulo do gradiente. Ou seja, para encontrar esse valor máximo, basta eu calcular o módulo do gradiente, isso
aplicado no ponto P, né? Bom, como vocês viram, o gradiente de T aplicado em P, ele é menos 25 vezes o vetor 1, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e eu preciso calcular a norma desse vetor, né? Então, eu preciso calcular a norma do vetor menos 25, 1, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e, por propriedades da norma, isso é a mesma coisa que o módulo de menos 25 vezes a norma do vetor 1, menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e, por sua vez, o módulo de menos 25 é 25, a norma desse vetor, ou o módulo desse vetor, é 1 ao quadrado. 1 ao quadrado a gente já sabe que dá 1, menos raiz de 2 sobre 2 ao quadrado a gente sabe que isso dá 1 meio, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado a gente sabe que isso dá 1 meio, 1 meio mais 1 meio dá 1, 1 mais 1 dá 2, isso é igual a 25 vezes raiz de 2. Usando uma calculadora, nós obtemos que isso é igual a 35,35. Isso resolve o nosso item C.